Fala galera, tudo bem com vocês? Nós estamos aqui hoje no segundo dia do Dublacon com ele, dublador Fábio Lucinto, dublador de vários personagens maravilhosos, e hoje nós vamos falar o quê? Sobre dublagem, né? Bora! Então vamos lá, eu quero perguntar como que foi a sua carreira, como você começou nesse meio da dublagem? Comecei criancinha, a dublar eu tinha 12 anos, mas foi a última das vertentes da profissão do ator que eu fui atrás, porque antes eu já fazia teatro e publicidade. E aí as pessoas indicavam pra minha mãe, falavam, pô, leva ele pra dublar, ele é criança, ele lê bem, ele decora texto. Na época a maioria das crianças eram dubladas por mulheres, e aí os estúdios começaram a querer que crianças fossem dubladas por crianças. E também, por sorte, a Alamo era muito perto da casa dos meus pais, eu sabia onde era. Então quando as pessoas faziam indicação não era uma coisa tão vazia, assim, eu tinha uma certeza geográfica, eu sabia onde era. E dito e feito, um dia falei, mãe, vamos lá na Alamo. Fui na Alamo, fiz um estágio de dublagem, que nada mais é do que assistir dublagem. Então cheguei da escola, fui pra Alamo, fiquei lá das 2 às 4 vendo, assistindo. Na sexta-feira fiz um teste e nunca mais parei. Caramba, que legal. E hoje em dia é mais difícil você entrar no meio da dublagem? Ou tem assim, uma certa distância, né? Digamos eu acho assim. Que é paradoxal, é mais difícil e mais fácil ao mesmo tempo. O mercado é muito maior, a tecnologia permitiu pessoas de outras praças que não São Paulo e Rio terem contato com esse mercado e conseguirem trabalhar com isso. Dublando até de casa, né, hoje em Exato. dia. Mas, ao mesmo tempo, o acesso aos estúdios está restrito, por questão de confidencialidade, Verdade. porque os lançamentos agora são globais, então não pode vazar informação nenhuma. Se vazar qualquer coisinha, já então, a figura era. do estagiário, que eu fiz quando era molequinho lá de ir pra lá assistir, hoje não caiu, mais. não tem mais. Então, o acesso, ao mesmo tempo que está mais fácil, porque ele é feito de forma digital, então ele quem tiver um computador consegue, ele está mais restrito, porque tá tudo mais fechado, assim, fisicamente está mais difícil. Então, até você encontrar o diretor, ele te dá atenção, ver se é material, assim, ficou muito mais... Como ficou mais fácil, aumentou muito, ficou mais difícil chamar a atenção, também, assim, né? adquirir, ter uma atenção mesmo, a presença, né, que antes era insubstituível, que você estava lá não tinha como, a pessoa ia falar com você, claro. te dar algum atendimento. Agora um e-mail é muito mais fácil de ignorar. Muito mais tranquilo. Agora vamos lá falar sobre o personagem mais difícil que você dublou na tua carreira, porque assim, você passa por diversos personagens. Alguns molinhos, você vai lá, bota uma frase, bota outra, foi. Agora tem uns... exige mais. Às vezes até da voz, às vezes da modo que você coloca a emoção. Pra você hoje, qual o mais difícil que passou pela sua vida? Dos que eu tô fazendo no momento, o Bakugou tá mais difícil. Porque ele grita bastante, tá sempre nervoso. Não é nem uma coisa de garganta, é mais de cabeça mesmo. Eu termino as escalas com dor de cabeça, sabe? De muita pressão. Lá pra cima, né? Parece que sai a estrelinha igual do desenho, assim. Mas, e na história da dublagem, eu acho que é a terceira vez que eu fiz Evangelion. Porque eu já estava mais distante do personagem, ao mesmo tempo que eu tinha mais responsabilidade porque eu estava dirigindo, tinha mais medo de errar. As outras vezes eu estava mais descompromissado. Das outras vezes eu estava mais descompromissado, agora eu tinha medo de errar, então mais medo de errar. Então acho que foi sentir mais a responsa. E também por uma questão de idade, de eu estar mais longe do personagem. Então fiquei com medo de ficar caricato, forçado. Então foi onde eu tive muita atenção em vários aspectos, desde a parte de direção de atores, até da minha técnica vocal mesmo, assim. O técnico me ajudou muito nessa hora, o cara que está captando, assim, o cara faz dá toda um a diferença. apoio total, né? E o cara tem um bom ouvido, assim, então ele sabe se está no timbre, né? se está forçado. Foi mais cuidadoso, foi mais calmo nesse sentido, assim, fiquei... Porque os anos vão passando, né? Vai tendo aquele amadurecimento vocal da gente. Exato, né? E o personagem se manteve ali, né? Então tentar chegar lá sem ficar caricato, ficar natural, é o mais difícil, assim. É o mais difícil. Passou! Ganhou um prêmio, uma câmera, tá? E vamos falar do Ash. Como foi pra você dublar o Ash e você sabia do peso desse personagem, o que ele se tornaria pra todo mundo, né? Porque acho que ele faz parte da vida de todo mundo hoje em dia, né? No começo não, quando começou Pokémon fiz teste normal, como se fosse um desenho X, mas tinha já aquela história de que era o desenho que dava ataque epilético nas crianças, tá? Porque acho que no episódio 28, se não me engano, teve um choque do trovão lá que mandou uma galera pro hospital no Japão. Então essa informação a gente já tinha, é aquele desenho lá que deixa as crianças malucas e tal, mas não sabia que ia ser um sucesso global e que ia durar tanto tempo. Fiz o teste, começamos a dublar normalmente, aí chegou o segundo ano, chegou o terceiro ano, chegou o quarto ano, chegou o 18º ano, assim, Pokémon virando o fenômeno que virou. E muito legal nesse aspecto também, que o Ash não envelhece. Eu comecei a dublar Pokémon, eu tinha 14 e fui parar com 32. Então nas últimas escalas também, já não gravava de manhã, pra não acordar e lá. Assim. Já me reconheci enquanto pessoa, até vi a idade passando no meu corpo, meio através do Ash, assim, das dificuldades que eu tinha pra fazer o Ash toda vez que eu reencontrava ele. Porque a gente não fica fazendo o ano inteiro, a gente faz 2, 3 meses, depois no ano seguinte mais 2, 3 meses, assim, as temporadas são feitas de uma vez e não ocupa o tempo inteiro. E aí nesses reencontros eu escutava a última gravação do último ano, pra tentar me aproximar cada vez mais.
Se você assistir a minha primeira gravação do Ash, a minha última, vai ter uma baita diferença. Mas isso diluído em 16 anos fica uma coisa mais... A pessoa nem não percebe muito, né? Você consegue ainda fazer um pouquinho dele pra gente? Eu consigo fazer o Ash a hora que você quiser. Ai, que show, cara. E tem um personagem, eu não sei se você vai conseguir se lembrar ou se recordar dele, de um game que foi muito importante pra mim, tecnicamente, que comecei a jogar muito cedo e que teve um fim do nada, assim, o pessoal parou, que é o Jim de Grand Chase. Sim. E agora voltou o Grand Chase e a gente tá assim muito hypado. Dos fãs, parece, né? Os caras pegaram pra eles e falaram, não, vamos tocar, achei genial. Isso pra mim é o mais louvável. Que é um jogo assim, que representa muita gente, é um jogo, assim, faz parte da infância de todo mundo. E o Jim, cara, quando você foi fazer a localização do Jim? Também da primeira vez foi muito despretensioso. Tipo, tem aqui umas falhinhas, fiz meio em horário de almoço, sabe? Fábio, pintou isso aqui, faz aí, porque gravar jogo é muito mais rápido. Só tem a imagem lá, e tal, né? você escuta e faz. E ele não tinha grandes textos, era só os golpes, reações, tipo, morte 5 vezes, soco 5 vezes, aí você faz 5 barulhos de soco. E as frasezinhas, ele tinha uns 10, 15 bordões no máximo. Então foi uma coisa que foi gravada em menos de meia hora. Depois lançou, e ainda já era uma mecânica mais antiga e tal. Depois teve uma segunda repaginada. Falei, nossa, então o jogo emplacou tal. Depois teve essa polêmica. Sumiu. Muitos dubladores ficaram muito tristes, caraca. Tanto que a galera pegou pra ela. Falou, não, vamos fazer a gente. E aí pegaram lá na Unidub já com o Endel. E aí nessa segunda vez que a gente foi refazer, já, tinha 15 pessoas no estúdio pra ajudar, sabe? Outra repaginada, assim, achei bacana. Então a gente vai agora fazer aqui um pouquinho do Jim, né? Porque muita gente é louca pelo Jim, eu sou um cara que sou louco pelo Jim, vamos ouvir o Jim. Eu sou Jim, o último dos Cavaleiros de Prata. Olha isso, cara, na moral, arrepia, velho, arrepia. Muito bom, muito bom. E falando ainda sobre a evolução da dublagem, hoje em dia você teve essa questão de você perder o Ash, né? Teve algum motivo, só foi a voz ou teve a questão de mudar de localização? Eu acho que foi porque tava dando meio de trabalho mandar pra eu fazer lá em Portugal, assim, nunca tive uma justificativa assim, sobre isso. De lá você dublava tranquilo? Gravei uns 12 episódios e o 18º filme. Eles pediram pra eu ir pra Lisboa pra gravar, porque eu tava morando em Coimbra. Mas eu ia lá, gravava e voltava, assim, não tinha problema. Mas aí no último filme que eu fui gravar, eu já fui sabendo que tava trocando, assim, fui sabendo que no Rio tava rolando teste, que estavam fazendo aqui. Então já fui meio É isso que eu ia perguntar, quando rola essa troca de voz, a pessoa você fica, assim, fica, né? Era porque... o personagem que eu fazia há mais tempo, claro, e também a gente se movimentou pra isso não acontecer, entrou em contato com o cliente, então foi ficou meio sem argumentação, assim, meio sem resposta. Isso que eu acho que é o mais desagradável, e pro fã também, que perde uma caracterização muito importante do personagem, assim, muda muito, perde-se, não é que perde, mas muda muito, então dá uma descaracterizada muito forte, a voz é uma porcentagem muito grande da identidade. E vamos fazer o seguinte, um top 5 dos melhores personagens que pra ele dubla. Consegue fazer um top 5? Posso dizer que eu mais sinto afinidade, eu gosto do Arnold, de Rei Arnold, gosto muito dele, gosto muito do Legoshi, de Beastars, o Shinji, o Kuririn, e o Ash, cara. Pô, não dá pra não pôr o Ash nessa lista. Tá ótimo, tem como, né? É impossível. Tá. E a resposta que não quer calar, né? Frieza. Por que você matou o Kuririn? Quem não matou o Kuririn? Quem não matou o Kuririn, na verdade, né? É isso aí, galera. Esse foi Fábio Lucindo. Cara, grande dublador. Valeu, estamos aí agradecendo. Cara, muito obrigado de verdade te encontrar aqui na Dublacom. E tamo junto. Até a próxima. No que vem tem mais.